Salve galera, o tema do vídeo de hoje é liberalismo econômico e a falsificação da ciência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, muitas pessoas vêm me pedir, especialmente no Instagram, para eu fazer um vídeo sobre escola austríaca, né, debatendo as teorias do Ludwig von Mises, ou então para eu responder o rapaz lá do canal Ideias Burras, né, também conhecido como Ideias Radicais. Eu me recuso a fazer isso porque, embora isso faça algum sucesso na internet, especialmente de adolescentes de classe média, isso não é um debate sério, né? Primeiro que o rapaz do Ideias Burras, o Rafael, ele tem uma coisa que ele é muito engraçado, né? Ele tem tanto de economia que ele tem uma previsão que a China vai entrar em crise. Ele está 5, 6 anos esperando a crise da China, como vocês estão vendo essa sequência aqui de print, que ele tem uma grande sabedoria de análise econômica. É um negócio muito ruim. E esse próprio liberalismo econômico da internet, e não que o liberalismo econômico acadêmico seja um pouco melhor, ele tem uma questão central que faz com que ele seja uma falsificação de qualquer pensamento científico. Aqui note, tem um famoso vídeo da economista Maria Conceição Tavares em que ela fala que o economista tem que conhecer muito de história, tem que estudar muito história, tem que ter um amplo conhecimento em ciências sociais, porque modelos matemáticos levam a erros e a formação do economista tecnocrata, que não tem capacidade de uma análise concreta, uma análise qualificada da realidade. O que a Maria da Conceição Tavares está falando é que, especialmente a partir dos anos 70, com a onda neoliberal, houve um esvaziamento do processo de formação dos economistas e do debate econômico de maneira mais geral, em um processo de matematização da ciência econômica. Então, cada vez mais, no lugar da análise histórica, do debate da teoria social, de teorias do poder político, da compreensão da economia como uma totalidade social, seja até na perspectiva keynesiana, não precisa nem necessariamente ser marxista, você tem modelos econômicos, modelos econométricos, análises formalistas de dados, em que o pressuposto não é analisar a realidade, é formar um modelo a priori, inserir os dados nesse modelo e a partir daí tirar os resultados. E aí a realidade meio que se exploda, né? Esse processo de matematização da ciência econômica, nesse liberalismo econômico aí da internet, se expressa a partir de um formalismo idealista. Então vamos trabalhar basicamente 2 exemplos. Primeiro exemplo. Você pega um liberal desse de internet e até esses economistas aí de mercado que falam na Jovem Pan, na Globo, e ele vai falar o seguinte, olha, se reduzir direitos trabalhistas, isso é bom para o trabalhador, porque reduzindo o custo da força de trabalho, você tem a capacidade do empresário contratar mais trabalhadores e a médio e longo prazo, o aumento da procura por força de trabalho vai fazer com que, naturalmente, o valor da força de trabalho suba pela lei da oferta e da demanda. Então, você vai ter um crescimento da procura por trabalhadores no mercado, consequentemente, esse crescimento da procura vai elevar o preço da mercadoria, força de trabalho, vai aumentar o salário. E isso é uma reflexão que faz sentido dentro de um modelo formal, né? Então, se você parte do princípio que não existe nenhum impedimento estrutural para o investimento e que a função do capitalista é sempre estar investindo mais porque ele é uma espécie de benfeitor da humanidade, ele está sempre investindo para criar novos e melhores produtos e que a única coisa que impede ele de investir é o custo do investimento, isso faz até algum sentido. Então você imagina abstratamente, Fábio, ele é um empresário e ele contrata 100 trabalhadores a um custo de 100 mil. E aí, se você baixar o salário, retirar direitos trabalhistas, ele vai conseguir contratar muito mais trabalhadores
pagando mesmo 100 mil. Aí ele vai aumentar a produção. Aí aumentando a produção ele vai vender mais. Aí vendendo mais ele vai ter mais lucro. Aí tendo mais lucro ele vai ampliar sua fábrica. Aí ampliando sua fábrica ele vai contratar mais trabalhadores, que vai produzir mais, vai vender mais, vai ter mais lucro, aí vai ampliar mais. E assim no final de 100 trabalhadores você vai ter 300, 400. Então a nível de modelo abstrato faz sentido. É coerente com a lógica interna do modelo ou do raciocínio. O X da questão é que a realidade não é assim. Então você pode reduzir custo da força de trabalho e isso não virar em mais contratação de trabalhadores. Isso pode virar aumento do investimento em marketing para ampliação de vendas. Isso pode virar simplesmente consumo de luxo, então distribuição de lucros e dividendos aumenta a lucratividade da empresa. Isso pode virar um maior investimento em bens de capital, ou seja, em máquinas e equipamentos para reduzir força de trabalho. Isso pode virar aumento da pressão para os ritmos de trabalho crescente, ou seja, você fazer com que o número de trabalhadores que ficaram trabalhem mais, porque existe uma tendência ao crescimento do desemprego e você exige horas de trabalho maior ou maior produtividade do trabalho daqueles trabalhadores que estão lá no período que eles já estão na empresa. Enfim, as possibilidades são múltiplas e variadas e o fato de se reduzir o custo da força de trabalho não significa necessariamente que existe uma demanda maior pelo produto que o burguês está ali colocando no mercado, percebe? Então não é porque é mais barato produzir que ele necessariamente vai demandar mais força de trabalho para produzir mais. Isso depende da demanda. Enfim, você tem um conjunto amplíssimo de variáveis que entra na análise econômica, só que você tira essas variáveis, simplifica ao máximo, cria um modelo simplista, um raciocínio formalista e a partir daí é isso. Não, vamos cortar direitos trabalhistas, porque se cortar direitos trabalhistas vai aumentar o número de empregos disponíveis e a médio e longo prazo vai aumentar o salário. Aí você pega a realidade brasileira. Desde o governo Dilma II, com Joaquim Levy, quando começou o ajuste fiscal, você tem um ataque sistemático ao valor do salário mínimo, a direitos trabalhistas, condições de trabalho. O desemprego diminuiu no Brasil? Não, o desemprego não para de crescer. Então, quanto mais você corta direitos trabalhistas, mais o desemprego cresce no Brasil. Mas aí é problema da realidade, percebe? É basicamente isso, é problema da realidade. Assim como a ideia de que é necessário desburocratizar para melhorar o ambiente de negócios e aumentar o investimento. O pressuposto desse discurso é que o Brasil, você tem um conjunto de empresários, pessoas de bem, pessoas altruístas, preocupados com o bem da nação, que querem produzir coisas, mas no Brasil é muito burocrático, tem muito imposto, demora muito para conseguir licença de funcionamento, aprovação do Corpo de Bombeiros. Então, poxa, as pessoas querem investir, mas elas não conseguem, então tem que desburocratizar, fazer uma reforma administrativa. O pressuposto do raciocínio, de novo, é que você tem um conjunto de pessoas com capital na mão, prontos para investir e não investem por causa da burocracia. No mundo real, isso não funciona assim, percebe? Por exemplo, hoje o mercado consumidor interno no Brasil está deprimido. Está deprimido por uma razão bem simples e objetiva. Vivemos o crescimento da pobreza, o crescimento da miséria, do desemprego, da fome, a redução da renda disponível para as famílias a partir de ataques à aposentadoria, políticas sociais, poder de compra do salário mínimo e por aí vai. Então, nos últimos anos, as mais de 300 mil empresas fechadas foram empresas basicamente de porte médio e pequeno de capital. Estou fechando porque não tem demanda. Se não tem demanda, não tem necessidade de ter investimento. Só que o liberal ele vai sustentar para sempre que não tem investimento. A taxa de investimento brasileira é a menor nos últimos anos porque tem muita burocracia. O que é burocracia? Ele nem define, ele nunca leu Weber, ele nem tem uma definição conceitual do que é burocracia, mas ele vai sustentar isso. E aí, de novo, foda-se a realidade, percebe? Na cabeça dele faz sentido, na cabeça dele existe um conjunto de empreendedores que são como se fossem gladiadores da antiga Roma, que estão sempre prontos a produzir, e é isso.